Olha só, vamos lá, voltando, vamos continuar nossa noção de divisibilidade. Agora, diferente das outras questões, a gente traz um contexto, uma situação para se resolver, né? Então, aqui é chamada situação problema, tá? Diz assim, ó, um campeonato nacional de futebol será disputado por 60 equipes. A entidade organizadora pretende formar grupos que tenham o mesmo número de equipes, com no mínimo 10 e no máximo 15 equipes em cada grupo. Aí ele pergunta, quais são as maneiras possíveis de formar esses grupos? Então, o que é que a questão está nos dando? Ele está dizendo que no campeonato tem 60 equipes. Então, tem lá 60. Então, tem no total 60 equipes. Né? Então, ele quer formar grupos, ó. Ele pretende, olha só o que ele pretende fazer, formar grupos. Então, ele quer formar grupos. Então, esses grupos, ele quer formar que no mínimo tenha 10 equipes, ou grupos que tenham no máximo 15 equipes. Então, ele quer formar grupos. Então, os grupos têm que ter pelo menos 10 equipes e no máximo 15. Então, quais são as maneiras possíveis de formar esses grupos? O que é que você tem que compreender aqui? Primeiro, você tem um total de 60. Você tem um número 60. Você tem que verificar se essa quantidade de equipes, 10 e 15, se esse número 10 e 15 é divisor de 60. Porque se ele for divisor de 60, aí a gente tem como fazer grupos com 10, então a gente vai ver quantos grupos vão ter 10 equipes. E se 15 for divisor de 60, a gente também vai ver quantos grupos vão ter 15 equipes. Então, vamos dividir 60 por 10, 60 por 15, só para ver se eles são divisores de 15, de 60. Se o resto for igual a zero da divisão, então a gente tem como formar as equipes, tá bom? Então, vamos lá. Dividindo aqui, deixa eu pegar aqui. Dividindo 60 por 10, a gente tem quanto? Quantas vezes 10 cabe 60? Cabe 6. E resta 0. Então, formar formar grupos com 10 equipes, então eu posso formar 6 grupos, porque não vai sobrar nenhuma equipe. Porque 10 é divisor de 60. Se eu dividir 60 por 15, vamos ver se a divisão dá resto zero também. Quantas vezes 15 cabe em 60? Cabe 4. 4 vezes 15 é exatamente 60. Então, resto zero. Então, o 4 também é divisor de 60. Ou seja, 60 é divisível por 10 e 60 é divisível por 15. Porque ambas as divisões deixam o resto igual a zero. Então, olha só. Então, ele pergunta quais são as maneiras possíveis de formar esses grupos. Então, as maneiras possíveis são: se eu formar grupo com o mínimo de equipes, como ele pede, com 10 equipes, então eu posso, com 10 equipes, a gente pode formar 6 grupos, certo? 6 grupos. Cada grupo com 10 equipes. Aí dá no total das 60 equipes, são distribuídas, né? Se 10 equipes, né? Cada equipe tem 6 grupos, então a gente pode ver, temos de 60. E a segunda maneira, né? Essa aqui é a primeira. Então, a segunda maneira de formar grupos é o seguinte: grupos com 15 equipes no máximo, né? Então, com 15 equipes, pode ter 4 grupos. Que foi o resultado que deu aqui, ó. Quando eu dividi 60 por 15,
eu formo 4 grupos. Cada grupo vão ter 15 equipes. Na primeira situação, cada grupo, que vão ser 6, cada grupo vão ter 10 equipes. Então, essas são as maneiras possíveis de formar grupos. 6 grupos com 10 equipes e 4 grupos com 15 equipes, conforme a orientação aí da questão. Então, fica aí a questão 8 para vocês analisarem, interpretarem também junto comigo e fazer a correção de vocês. Tchau, tchau. Vamos para a última questão agora, né?